Iniciamos agora então essa etapa com as taxas equivalentes para juros compostos. Então, como eu falei no início, vamos estudar a taxa equivalente. Taxas equivalentes. Certa taxa a um dado período será equivalente a outra taxa e o seu respectivo período se ambas apresentarem o mesmo montante ou valor futuro. Então, sejam as taxas o I referente a um intervalo de tempo P e o IQ corresponde ao intervalo de tempo igual à fração própria P sobre Q. Então, onde que a gente vai fazer essa análise aqui? Nós sabemos que nós vamos trabalhar a taxa equivalente referente a um período maior e um período menor. Tá? E o meu Q, ele faz justamente essa relação entre o período maior e o período menor. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma taxa de ano para mês, então o nosso Q será 12. Se eu estou analisando, no caso, o nosso trimestre para semestre, o nosso Q será, então, 2, porque são 2 trimestres no semestre. Aqui será 12, porque são 12 meses no ano, certo? Então, então, para entender melhor esse raciocínio, para facilitar o raciocínio, vamos adquirir que P é igual a 1 e, portanto, P sobre Q é igual a 1 sobre Q. Então, essa mesma relação aqui foi o que eu fiz lá em juros simples também. Ou seja, se eu definir que isso aqui for ano, tá? E eu definir que isso aqui for mês, logo eu sei que o meu Q será 12. Porque cada mês com referência a um ano vai ser 1/12 deste ano. Tá? Então, ou seja, o intervalo de tempo unitário foi dividido em Q partes iguais. Certo? Então, no caso é 12 meses do ano, é como se eu pegasse o ano e dividisse em 12 partes. Nesse raciocínio, nós temos a seguinte situação. Quando eu quero encontrar uma taxa proporcional menor, ou seja, se eu tenho uma taxa ao ano, eu quero encontrar a taxa mês. Se eu tenho uma taxa semestre, eu quero encontrar uma taxa trimestre. Eu vou utilizar essa ideia aqui, de IQ que se refere ao cálculo da taxa proporcional menor, né? Então, no caso, o Q vai fazer justamente aquela relação que a gente falou antes, da parte maior com a parte menor. Né? Então, no caso, se é ano, mês, o nosso Q será 12. Certo? Agora, se eu quero fazer o contrário, eu quero pegar uma taxa ao mês e vou passar para ano. A mesma coisa, gente. O meu Q vai ser a mesma coisa. Vai ser 12 também. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar essa fórmula quando eu quero encontrar uma taxa proporcional maior. E vou usar o IQ quando eu quero encontrar uma taxa proporcional menor. Então vamos ao exemplo. Sendo dada a taxa de 10% ao semestre, ache a taxa trimestral que lhe é proporcional. Então o que a gente vai fazer? Vamos organizar os dados primeiro. O que a gente tem ali? Então nós temos 10% ao semestre e queremos encontrar a taxa trimestral. Então, eu tenho organizado aqui 10% ao semestre para qual taxa ao trimestre. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso definir primeiro quem vai ser o meu Q, que está relacionando o semestre e trimestre. Então, a gente analisa. Quantos trimestres tem no semestre? 2. Então, o meu Q será 2. Bom, se eu quero encontrar uma taxa ao trimestre referente a uma taxa semestral, o que eu tenho que observar? O trimestre é maior ou menor que semestre? É menor. Então, eu quero descobrir o meu IQ. Certo? Como eu quero encontrar a taxa menor, eu vou usar, então, essa fórmula aqui. O que eu faço agora? Pego a taxa dividida por 100, substituo no I, e no lugar do meu Q, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 1 mais 0,10, que é o 10%, dividida por 100 vai dar o 0,10, tá? E o meu Q, que vai ser o 2, vai ser colocado o 2 aqui. Então, o que vai acontecer? Somo essa parte aqui
e faço a divisão. 1 dividido por 2 ali. Teremos então 1,1, 1,10, 1,1 mesma coisa, né? E 1,2 vai ficar 0,5. Vou para a calculadora científica, resolvo isso aqui. Teremos então 1,0488 menos 1. O que eu faço? Subtraio 1, vou ter 0,0488. O que eu tenho que fazer agora? Multiplico por 100, vai dar 4,88% ao trimestre. Então, definimos aqui então a taxa proporcional trimestral referente a esses 10% ao semestre. Vamos ao segundo exemplo. Sendo dada a taxa de 4% ao trimestre, acha a taxa anual que lhe é proporcional. Ou seja, eu tenho uma taxa ao quadrimestre e vou passar essa taxa para ano. Então, organizando os dados ali, nós temos 4% ao quadrimestre, que dividido por 100 vai dar 0,04, tá? E eu tenho que contar a taxa proporcional ao ano. Bom, o que eu preciso definir agora? Eu tenho que definir quem é o quê? Ou seja, quantos quadrimestres tem no ano? Porque o quadrimestre é menor que ano. Então, quantos quadrimestres tem no ano? São 3 quadrimestres. Então, o meu Q é 3. Bom, no caso aqui, se eu quero encontrar a taxa anual referente a uma taxa quadrimestral, o que acontece? Eu quero encontrar uma taxa proporcional. Ano é maior que trimestre, ano é maior que quadrimestre, logo é uma taxa proporcional maior. Então, eu uso a fórmula onde o I é igual a 1 mais IQ, que refere-se à taxa menor, na Q menos 1. Ou seja, o meu IQ vai ser o 0,04, que é o 4%. E o meu Q vai ser 3. Então, eu coloco aqui, substituo, né? No lugar do IQ, botei 0,04, no lugar do Q, coloquei o 3. Somo os dois aqui, vai dar 1,04. 1,04 ao cubo, tá? Menos 1. Resolvo esse ao cubo aqui na calculadora científica, teremos 1,1249 menos 1, vai dar 0,1249, que vezes 100, teremos então 12,49% ao ano. Ou seja, a uma taxa de 4% ao quadrimestre, a proporcional ao ano não vai ser 12%, vai ser 12,49%, porque estamos tratando de juros compostos. Encerramos então aqui mais uma etapa. Até a próxima.